Oi, a gente vai falar sobre duas das principais pandemias mundiais e a gente ficou com a cólera e a varíola. A cólera é uma doença infectocontagiosa causada pelo vibrião cólerico e ela é transmitida pelos alimentos contaminados e por transmissão fecal-oral, que se dá através de pessoa para pessoa. Já foram registrados casos em peixes, frutos do mar, como ostras, mexilhões, crus ou mal cozidos, e também pelo gelo fabricado com águas que não são potáveis, infectadas. E a enfermidade pode ser de notificação compulsória às autoridades de saúde. Epidemias da cólera são muito comuns em região de aglomeração de pessoas e em locais urbanos e comunidades onde o saneamento básico é muito precário ou inexistente. Originária da Ásia, mais precisamente na Índia e de Bangladesh, a cólera se espalhou para outros continentes a partir de 1817. Chegou ao Brasil no ano de 1885, invadidos os estados do Amazonas, Bahia, Pará e Rio de Janeiro. Em 1893, a doença chegou a São Paulo, alastrando-se tanto na capital quanto no interior do estado. No entanto, no final do século XVIII, o governo brasileiro declarava a doença erradicada de todo o país. Certo de um século depois, em abril de 1991, a cólera chegou novamente ao Brasil, vindo de Peru. Fez sua primeira vítima na cidade de Tabatinga, Amazonas. A cólera é uma doença infecciosa que ataca o intestino dos seres humanos. A bactéria que a provoca foi descoberta por Robert Koch em 1884 e posteriormente recebeu o nome de Vibrio cholerae. Sintomas mais frequentes da cólera são diarreias, vômitos com diferentes intensidades e a febre não é uma manifestação comum. Os casos graves ocorrem diarreia aquosa de difícil controle e com inúmeros episódios diários. Os sintomas mais frequentes e comuns da cólera são diarreias e vômitos que podem ocorrer em diferentes intensidades, o que acaba confundindo com os sintomas de outra doença. A febre não é uma manifestação comum do vírus. Pode ocorrer dor abdominal nas pessoas que pegam o vírus de forma mais severa, ocorre câimbras, desidratações e choque. Nos casos mais graves, o início é súbito, com diarreia aquosa, abundante e de difícil controle, e que ocorre em inúmeros episódios luminosos, e também com antibióticos para diminuir o volume do fluido, para diminuir a duração da bactéria no organismo. Em aproximadamente 80% dos casos, o tratamento são feitos por meio de SRO, plano A e B, ou seja, o soro, e as pessoas que apresentam uma desidratação maior são tratadas por meio de fluidos e também para diminuir o período da diarreia. A varíola foi um vírus erradicado que costumava ser contagioso, desfigurante e muitas vezes mortal. Seu último caso foi em 1977, porém a OMS criou um programa para erradicar tal doença e desde 1980 não há relatos dessa doença. Essa doença se propagava-se facilmente entre os habitantes, requeria um diagnóstico médico para identificar tal doença e era necessário um atendimento de urgência. A propagação era por gotículas respiratórias no ar, tosse ou espirro, por saliva, por beijo, bebidas compartilhadas, por contato de pele, perto de mão ou então um abraço, por produtos sanguíneos, que agulha e tal,
e por toque em uma superfície contaminada, cobertor ou maçaneta, ou então corrimão. É isso. A varíola teria surgido na Índia, sendo descrita na Ásia e na África desde antes da era cristã. Usada como arma biológica pelos exércitos de Cortés, no México, foi seguramente a principal responsável pela derrota dos astecas, que não possuíam qualquer imunidade contra a doença. No Brasil, a varíola foi referida pela primeira vez em 1563, na ilha de Itaparica, na Bahia, disseminando-se para Salvador e causando grande número de casos e óbitos, principalmente entre os indígenas. A varíola é uma doença viral exclusiva de humanos desde seu último caso registrado em 26 de outubro de 1977, na Somália. Encontra-se erradicada no mundo, contudo, apresenta-se como potencial ameaçada contra todos os países, principalmente na possibilidade de seu uso em atos terroristas. É considerado uma das mais sérias de todas as doenças infecciosas, matando 25 a 30% das pessoas infectadas não imunizadas. Em 1980, após a interrupção de sua circulação viral, a vacina foi interrompida, exceto em trabalhadores de laboratórios que manipulavam o agente em pesquisas. Oficialmente, apenas 2 laboratórios conservam estoques do vírus, nos Estados Unidos da América e outro na Rússia. Entretanto, após o atentado de 11 de setembro de 2001, cogitou-se a possibilidade de que os outros estoques estejam conservados em locais desconhecidos.